Luta, aflição e cenas de guerra. O sistema prisional em Cascavel é amedrontável aos olhos da sociedade. Cascavel, com seus mais de 300 mil habitantes e crescimento expansivo na economia local, com extensões a global, ainda sofre com uma cadeia municipal inabitável e terror dentro dos seus presídios. A APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, chega à cidade para evidenciar o contexto de metrópole para a região oeste do Paraná. Com o senso de autodisciplina dos detentos, o principal artifício é reestabelecer o critério de inclusão social desses apenados, que, por sua vez, tomam para si a responsabilidade de cumprimento de regras desde o momento que lhes foi ofertado. O presidente dos Direitos Humanos da OAB Cascavel, Jefferson Makiyama, relata como ocorre essa seleção de detentos. Os presos que normalmente serão encaminhados para a APAC são presos que passam por um sério critério de disciplina. Eles serão encaminhados para a APAC desde que eles passam efetivamente por esse critério. A relação da APAC com o governo não parte do mesmo princípio que os demais sistemas prisionais. O presidente da APAC Cascavel, José Cícero dos Santos, nos conta como é a organização deste sistema que chega à cidade. O sistema APAC é filiado a uma federação chamada FEBAC. Essa federação, a fraternidade da FEBAC, que é sediada em Minas Gerais, ela determina, através das suas regras, que os detentos sejam monitorados e cuidados por um grupo de pessoas que são de uma diretoria, são funcionários da APAC, trabalham como funcionários, e são treinados pelo método FEBAC, pelo método APAC dado pela FEBAC, para que eles cuidem do presídio. Não pode ter ninguém do DEPEN e nem guarda armado. O sistema APAC não funciona com armas. E na entrevista de hoje, você irá acompanhar como está o processo de chegada da APAC em Cascavel. Caros telespectadores, boa noite. O Univel Entrevista de hoje tem o prazer de receber Cláudia Spinazzi. Ela é formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e também pós-graduada em Magistratura no Paraná. Ela é membro da Comissão do Tribunal de Justiça do Paraná, a qual foi instituída para divulgar e implantar as APACs, que são a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Para essa entrevista, me acompanham hoje os jornalistas Rafael Ólica e Tatiane Tomazini. Para iniciar essa entrevista, eu começo questionando: o que realmente faz a APAC? Ismael, a APAC ela é uma espécie de penitenciária humanizada. Uma penitenciária onde as pessoas privadas de liberdade perdem exatamente o que a lei determina, a sua liberdade, mas continuam sendo tratados como seres humanos. Então, quando nós falamos de APAC, nós estamos falando de uma nova forma de penitenciária, um local onde os presos cumprem suas penas com dignidade, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Doutora, esse modelo de APAC, ela surgiu no Brasil, surgiu no exterior? Da onde que vem esse projeto que já se estende há vários anos? Sim, Rafael, esse modelo, essa alternativa de cumprimento de pena, ela é uma criação brasileira. Surgiu desde 1972 em São José dos Campos, São Paulo, e hoje está presente em 23 países no mundo: Estados Unidos, Europa, Latívia, Noruega, Chile, Venezuela e aqui no Brasil, claro, também está muito presente. Inclusive, em agosto de 2016, a Federação Brasileira das APACs esteve na Europa, num congresso chamado MIT Rimini, apresentando para a União Europeia esse sistema criado aqui no Brasil. Doutora, esse sistema tem dado certo em outros países, em outros estados. No Paraná mesmo já temos uma unidade em Barracão, outras unidades também existem. Se é um sistema que é mais barato, os custos para se manter o condenado, por que só agora ela vem sendo realidade na cidade de Cascavel? Quando a gente fala, Tatiana, em execução da pena, nós estamos falando de algo muito complexo. É muito simples a uma pessoa dizer: bandido bom é bandido morto, tá com pena dele e leva para casa. Isso não resolve.
isso não diminui a criminalidade, não aumenta a segurança pública. Então, quando a gente pensa em penitenciária, nós pensamos em algo muito difícil, privar as pessoas de liberdade e ainda assim fazer com que elas voltem para o mundo, para a sociedade livre, produtivas e trabalhando, né, trabalhadoras. Essa mudança na mentalidade ela é muito difícil. Países como Estados Unidos e Inglaterra adotaram primeiro um posicionamento muito contrário. Vocês, como estudantes, têm acompanhado que os Estados Unidos primeiro adotaram uma política de encarceramento em massa. Hoje chegam a ter a maior população carcerária do mundo, com mais de 2.300.000 presos. E agora eles lançaram recentemente 2 documentários, Estados Unidos e Reino Unido, dizendo: olha, nós erramos. Prender, construir cada vez mais penitenciária não funciona. A gente precisa trabalhar para que essas pessoas não voltem de novo para a cadeia. Então as coisas no sistema penitenciário são muito complexas, muito difíceis e aos poucos elas estão melhorando. Eu acho que tudo se deve a uma conscientização maior do mundo em geral. Esse sistema prisional tradicional, ele pode ser considerado uma escola do crime? Acredito que nós temos muitos exemplos disso. Eu sou juíza há 10 anos. Completo 10 anos daqui a uns dias de magistratura. Como juiz, nós somos obrigados a todo mês visitar a penitenciária que está sob nossa responsabilidade. Da minha experiência, eu posso te dizer que em grande parte, para as pessoas condenadas, sim, a prisão que nós temos hoje aperfeiçoa. Porque como que ela funciona? Se você é preso, esses dias um cinegrafista me dizia: doutora, se eu for preso, eu me mato. Não se mata, não. Você tem família aqui fora. Então, quando a pessoa é presa, ela tenta se proteger e manter-se viva, manter-se com sua integridade física. Para isso, ela acaba se associando. E para se associar, ela acaba devendo favores e é assim que o crime organizado vai crescendo. Como a PAC se prepara para preparar o detento para a ressocialização novamente na sociedade? Ismael, ela é um método desenvolvido durante 45 anos. Esse método, então, é claro que teve erros e teve acertos. Ao longo de todos esses anos, a Federação das APACs ela foi cuidando para que isso desse certo. O método é baseado no respeito e na disciplina. Nenhum preso na APAC é tratado por gíria, é tratado por apelido, ele é tratado com o respeito que todo mundo quer ser tratado, mas ao mesmo tempo é exigido dele muita disciplina. Os presos na APAC, eles acordam todos os dias, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa, às 6 horas da manhã. Tem que tomar banho, colocar sua roupa passada e limpa, seu crachá e se apresentar às 7 horas da manhã para o primeiro ato socializador. Deixar de usar o crachá já é uma falta, que vai receber uma sanção. Leve, mas vai receber. Depois disso, eles vão trabalhar, vão fazer a sua própria comida, limpar suas celas, limpar os ambientes onde convivem, vão lavar suas roupas, não podem mandar a roupa para casa, para a mãe ou para a esposa lavar em casa. Vão trabalhar durante o dia e à noite ainda vão estudar. E às 10 horas, todas as luzes estarão apagadas, dormindo. Então é um sistema baseado em muita disciplina. Eu te dou respeito, mas te cobro muita disciplina. Nós observamos Pode perguntar. No vídeo que é um sistema sem armas. O que faz o preso manter o respeito lá dentro sem o uso de força ou armas? A APAC é uma penitenciária de segurança mínima, então voltada a presos de baixa periculosidade, presos que não demonstram grande risco de reincidência criminal para a sociedade. Hoje, aqui em Cascavel, nós já temos na PIC esse sistema. Nós temos mais de 100 presos na nossa penitenciária industrial que saem todos os dias para trabalhar, sem nenhuma vigilância, sem ninguém armado em volta deles, e eles retornam à tarde para a penitenciária industrial. Esse mesmo perfil de preso que estará na PAC. É por isso que não precisamos de armas. Doutora, a gente viu ali no VT de abertura, o Jefferson Makiyama falou sobre o alto rigor na escolha dos detentos que vão para a PAC. E caso lá dentro da PAC ele venha cometer alguma falha que foge do regimento, ele certamente terá uma punição. Ele corre o risco de voltar para o sistema onde ele estava detido ou ele tem uma segunda chance para continuar na PAC?
Depende do tipo de falta cometida, Rafael. Em geral, não há esse problema, mas acontece sim, às vezes, de um preso não se acostumar a tanta disciplina, do apenado não querer acordar todo dia cedo, não querer trabalhar, não se adaptar às regras da APAC. Nesse caso, quando são cometidas as faltas, tem graduações: leve, média e grave. Cometida a falta leve, são resolvidas pelo diretor. Faltas médias, o próprio diretor da unidade resolve. Uma falta grave, como por exemplo, levar droga para dentro da penitenciária, já é comunicado direto ao juiz e gera a expulsão. Expulso, esse condenado volta a cumprir sua pena na penitenciária convencional. E aqui em Cascavel o circuito será: entra na PEC, se comportou muito bem, progride, vai para a PIC, se comportou muito bem, vai para a APAC. Descumpriu as regras da APAC, recomeça pela PEC. E preso, qualquer um pode pleitear a ida, independente do crime, pode pedir ou fazer o pedido para ir? O método APAC ele não discrimina nenhum tipo de crime. Porém, nós não temos vagas suficientes nas APACs para todo o tipo de crime, para todo tipo de condenado. Então, será feita uma rígida seleção, uma seleção que vai priorizar aquele que tem melhor comportamento, aquele que tem família em Cascavel, que demonstra que quer voltar à sociedade uma pessoa trabalhadora e honesta. Doutora, quando a gente está falando de APAC, a gente consegue assimilar muitas coisas com a PIC. Qual é a distinção entre os dois modelos de penitenciário? De fato, há sim, Tatiana, algumas semelhanças, porque na PIC os presos também trabalham. A diferença é que na APAC não existe agente penitenciário do Estado. Não existem agentes armados. Na APAC, quem cuida dos próprios presos são funcionários da APAC sem o uso de armas. O diferencial é que o método é todo diferente. Então, essa questão que eu contei para vocês de acordar todo dia às 6, às 7 se apresentar para um ato socializador e assim por diante, essa rotina do dia a dia não existe na PIC. Então, o método aplicado é que é diferente. E, além disso, a APAC ela acompanha o condenado quando ele sai, depois que ele cumpre a pena dele, a equipe da APAC acompanha por alguns meses até que ele esteja realmente firme na sociedade. Doutora, pode-se dizer que a ideia da APAC é de se autossustentar ou ela continuará dependendo de órgãos do governo? Nós não podemos dizer que ela vai se autossustentar. Rafael, para estudantes de direito, isso é muito tranquilo. Quando a gente aprende direito, a gente aprende o seguinte, que só quem pode punir é o Estado. E para punir, como ele tem o direito de punir, ele também tem a obrigação de custear a pena. Então, o Estado, e eu estou falando aqui de Estado como Estado-membro, Paraná, São Paulo, o Estado tem que custear. Nós estamos falando em APAC de uma penitenciária. Então, a gente não pode jamais oscilar, jamais correr o risco de, nesse mês, não ter dinheiro para manter a penitenciária. Por isso, a APAC ela firma um convênio com o governo do estado do Paraná e ele manda todo mês os recursos suficientes e necessários para pagar os funcionários e manter os presos, ou seja, manter comida, manter material de higiene. Doutora, a sociedade ela está preparada, ela se sente segura em receber a APAC aqui em Cascavel? Nós temos recebido muito apoio da sociedade em Cascavel, o que demonstra que sim, que a nossa sociedade está preparada e se sente muito segura. E eu acredito que se nesse momento se sente segura, ao longo dos anos se sentirá ainda mais. Porque o histórico de APAC registra o seguinte, nas cidades por onde ela passa, a população gosta muito. Em Barracão, por exemplo, há fila de espera dos empresários para contratar quem sai da APAC. Porque ele é muito bem treinado, ele é profissionalizado lá dentro e saem pessoas engajadas em alguma religião, engajadas com sua família, então saem bons funcionários da APAC. Então a sociedade não tem por que temer, principalmente porque a APAC trabalha com um principal objetivo, que é evitar a próxima vítima. Porque se você tem um preso que cumpre pena e sai trabalhador, sai honesto, esse preso é um assaltante a menos no sinal, é um traficante a menos na porta de uma escola para vender drogas. Então a APAC, ao fim e ao cabo, protege a sociedade. Doutora, e como que é feita assim, a seleção? Como que certamente terá empresas dentro da APAC que vai
dar emprego para os detentos. Como que funciona essa questão das empresas para elas poderem se instalarem dentro da APAC? Toda empresa que queira e seja uma empresa que tenha uma ficha limpa, vamos dizer assim, ela pode ser parceira da APAC, desde que ela consiga levar uma parte da sua produção para ser produzida dentro da APAC. Por exemplo, em Minas Gerais é muito comum as empresas automobilísticas. A Fiat ela monta setores de produção dela dentro das APACs. Então os condenados ficam fazendo algumas peças que são encaminhadas para a Fiat e usadas na montagem de um automóvel. Aqui em Cascavel não será diferente. Qualquer empresa que queira poderá se tornar parceira da APAC e instalar um setor de produção dentro da unidade. Analisando a página nas redes sociais da APAC, lá tem um formulário para quem queira se inscrever como voluntário. Como que funciona essa questão de voluntários para a APAC? Na página da APAC nós temos dois formulários distintos. Um é para quem quer ser associado voluntário, que é alguém que quer fazer parte da entidade, quer acompanhar os movimentos, realmente quer ser parte dessa entidade, mas é voluntário, ele não quer pagar uma mensalidade, porque se alguém quiser, também pode pagar. E tem o voluntário, que é aquela outra pessoa que, por exemplo, é um estudante de jornalismo e fala: doutora, eu não sei ensinar corte e costura, não sei ensinar outra coisa, mas eu quero ir lá ajudá-los a ler. Eu quero ser um voluntário para ajudar de alguma forma. Então você pode ir lá. Qualquer pessoa, uma dona de casa que fala: doutor, eu quero lá ensinar a pessoa a fazer bordado. Se a gente tiver algum apenado que esteja interessado, poderá fazer. Então é esse tipo de voluntariado. É claro que se tratando de uma penitenciária, nós vamos selecionar, verificar a vida pregressa de cada voluntário, ter certeza de que é uma pessoa que realmente vai lá só para auxiliar. Doutora, nós falamos que já da questão dela não ser autossustentável, do salário sair dos cofres públicos, mas o recurso para a construção da APAC, para tirá-la do papel e tornar a realidade, já tem recursos disponíveis para isso? De onde veio esse recurso? Os recursos virão do Departamento Penitenciário Nacional. Existe um fundo penitenciário nacional que recebe verba de vários setores de tributação nossa, e que tem bastante dinheiro. Tinha o ano passado cerca de 3 bilhões de reais contingenciado. O Supremo Tribunal mandou que se usasse esse dinheiro para construir penitenciárias. Nós estivemos em Brasília mês passado conversando com o ministro da Justiça e fomos levar então o projeto arquitetônico da APAC e pedir essa verba para a construção da nossa unidade, que girará em torno de 5 milhões e 800 a 6 milhões de reais. Já tem endereço certo aonde vai ficar localizado? Já tem, sim. Aqui em Cascavel, o município cedeu uma área de 2 alqueires, uma área rural, na BR sentido a Corbélia. Então, essa é uma área que não tem vizinhança próxima, justamente para que a sociedade tenha esse tempo para primeiro conhecer a APAC, né? Não se assuste com essa ideia tão inovadora. Mas nós temos, sim, esse endereço certo, que é na BR indo para Corbélia. A expectativa em 2017, 2018, já temos uma data? Olha, o Ministério da Justiça tem demonstrado muito interesse, mas como eu disse, é uma coisa bastante complexa e burocrática. Nós estamos cumprindo todos os requisitos, todas as exigências e temos sim esperança de que ainda em 2017 consigamos essa verba. Doutora, pelo que a gente já conversou até agora, debateu até agora, a APAC realmente, ela pode dizer, né, que é um método muito que vai dar certo. E a questão de valores, de custos, porque a gente hoje nota-se que no sistema normal, no sistema prisional normal, um preso, um detento, ele é gasto aí, em média 4 salários mínimos para a manutenção dele. E com a APAC esse valor reduz? Sim, Rafael, reduz substancialmente. No estado do Paraná, segundo informe oficial publicado em agosto de 2016, cada preso custa por mês R$ 3.600, enquanto que na APAC eles custam R$ 990. Nós temos aí uma economia de R$ 2.610 por mês por preso. Para vocês terem uma noção muito simples, em Cascavel nós temos uma população carcerária que gira em torno de 1.250 presos. Por ano, nós gastamos em Cascavel, só em Cascavel, 54 milhões de reais. No Paraná, nós temos uma população de cerca de 39 mil presos. Ao final de cada ano, o governo do nosso estado gasta 1 bilhão e 600 milhões de reais com presos.
quando a gente pensa que 80% dos presos voltam ao mundo do crime, nós nos questionamos, porque me parece que 80% do nosso dinheiro público não está dando um bom resultado. Nas APACs, nós temos um custo de R$ 990 por mês por preso. E em Barracão, nós temos um índice de sucesso de 95%. Só 5% de quem passou por lá voltou para o crime. Quando a gente pensa nacionalmente, no Brasil inteiro, nós temos um índice de sucesso de 80%. O percentual ele se inverte com relação ao sistema convencional. Então, é um método que se apresenta hoje como uma saída, uma alternativa muito inteligente para o sistema prisional que nós estamos assistindo aí nas TVs, várias barbáries, várias coisas acontecendo. Porque além dele ser mais econômico, há 45 anos ele tem se mostrado mais eficaz, ele tem dado melhores resultados. Doutora, a questão da estrutura da APAC, como que ela vai ser desenvolvida, a estrutura física dela? A estrutura da APAC, Tatiana, é a estrutura básica de uma penitenciária. A estrutura da APAC, ela tem a ala de administração, ela tem celas onde os presos ficam, ela tem um canteiro de trabalho onde eles vão trabalhar, ali nas salas, ela tem salas de aula, ela tem local para visita íntima, então ela é uma penitenciária normal como outra qualquer. Só o padrão de segurança que é um pouco menor, porque nós não teremos nesse local preso de alta periculosidade. Então, quando você visita uma penitenciária federal de Catanduvas, a PEC, a Penitenciária Estadual de Cascavel, e a PIC, você já percebe nelas 3 níveis de segurança diferentes. E a APAC, ela vai ter um nível de segurança ainda menor do que a PIC. Quando eu digo isso, é um nível de necessidade de grades que será menor. O tanto de celas, de grades, de cadeado, de sistema de segurança é menor, porque o perfil do preso já é aquela pessoa voltada a se ressocializar, a não se envolver com organizações criminosas. Doutora, a gente, ouvindo a senhora falar assim, é um projeto que tem tudo para, que já deu certo, na verdade. Para abraçar essa causa, não é uma causa muito fácil. Para aceitar, você entender e ligar o seu nome a esse projeto, foi muito tempo? Como que se deu esse processo? Foi um longo tempo. Eu ouvi falar de APAC pela primeira vez quando eu tinha uns 2 anos de carreira, isso há 8 anos. E confesso que na primeira vez que eu ouvi, eu falei, isso é balela, é muita utopia, isso aí não funciona no Brasil. Imagina uma penitenciária sem violência, onde todo mundo se respeita e ainda sai de lá funcionando. Um monte de criminosos juntos. Mas aquilo me instigou, mexeu comigo, instigou a minha curiosidade. E sempre que eu duvido de algo, eu procuro duvidar daquilo, mas com respeito. Então eu passei a pesquisar, a procurar saber o que era essa tal APAC. Pesquisei durante alguns anos, fui acompanhando. E como juíza, eu tive a oportunidade de condenar pessoas e mandá-las para cumprir pena na APAC de Barracão. E teve um episódio muito interessante na minha vida. Eu mandei um rapaz para a APAC de Barracão e ele foi para lá muito revoltado. Não queria ir porque era longe e tal, fez aquele escândalo. Ele ficou lá por 9 meses, que era 1/6 da pena dele que ele tinha que cumprir fechado e depois sairia. Quando ele saiu, ele retornou para minha comarca, que não era Cascavel, me procurou num dia normal de expediente, todo sujo, e meu assessor me disse, doutora, o fulano está aí fora, todo sujo e quer falar com a senhora. Falei, olha, eu como juíza tenho obrigação de atender. Chama a segurança, deixa a porta aberta e pode deixar o rapaz entrar. Ele entrou e me disse assim, doutora, a senhora me desculpa estar todo sujo, é que eu estava trabalhando na roça. Eu estou na hora do meu almoço, eu dei uma saidinha, eu precisava falar com a senhora. Doutora, a senhora mudou minha vida. Eu não era gente, doutora. E a senhora me mandar para a PAC mudou minha vida. Lá eu fui tratado com respeito, doutora. A senhora não imagina o que me aconteceu. Eu cheguei e uma moça passou por mim e falou, senta, por favor. A outra passou e falou, dá licença. Eu pensei, por favor, dá licença. Ninguém fala assim comigo. Mas, doutora, lá me trataram com respeito. Eu saí de lá, estou trabalhando, estou seguindo uma vida honesta. E eu vim aqui agradecer a senhora e chamar a senhora para a gente montar uma PAC. Vamos, doutora, montar uma PAC e eu ajudo a senhora.
Eu disse para ele, vamos sim, vamos montar uma PAC. Mas claro que como qualquer ser humano, diante de uma situação dessa, eu me senti emocionada, tirei foto com o rapaz e ele foi embora. Assim que ele saiu, eu liguei para um cabo da PM, amigo meu, e disse para ele, cabo, aconteceu isso e isso, o fulano acabou de sair daqui. Vamos acompanhar a vida dele pelos próximos meses para ver se esse cara realmente mudou de vida. Isso já faz mais de 3 anos. Ele realmente mudou de vida, ele trabalha até hoje para o mesmo patrão. Assim como ele, outros vários passaram por situações parecidas, também me procuraram, eu sei onde estão. Então, a partir daí, eu tive certeza, comprovada por mim, que o método funciona e que vale a pena lutar por ele. Vale a pena fazer alguma coisa para termos um mundo um pouco melhor. Ainda que a gente não possa mudar o mundo inteiro, mas a gente pode fazer a nossa parte. E eu, como juíza, posso fazer muita coisa. Então é por isso que eu abracei a causa e estamos aí, né, se dedicando a ela. Baseado nessa experiência, doutora, me surgiu uma dúvida que talvez não seja só minha, mas quem sabe dos telespectadores que em casa nos assistem. As APACs são formadas para ambos os sexos ou apenas para o sexo masculino? Existem APACs masculinas e APACs femininas. Não há problema nenhum. Aqui em Cascavel nós vamos instalar uma APAC exclusivamente masculina. Não existem APACs mistas. Não. Ou é masculina ou é feminina. Aqui em Cascavel, como nossa deficiência de vaga do sistema penitenciário é masculina, então nós vamos montar uma APAC exclusivamente masculina. Rafael, a última pergunta. Qual que é a capacidade dessa APAC que vai ser construída aqui em Cascavel? Por regra, cada APAC pode ter no máximo 200 presos. A APAC não é uma penitenciária para quando acontecer uma rebelião, mandar para lá 200 presos para liberar vagas que estão faltando no sistema convencional. Não é. A APAC é feita para ressocializar aquela pessoa. Então, cada unidade pode ter no máximo 200 presos para que eles sejam tratados individualmente e realmente ressocializados. Aqui em Cascavel, nós vamos construir uma unidade para 188 vagas. Nós começaremos o primeiro e segundo ano com 40, até que o método esteja bem estabelecido e depois vamos aumentando. A última pergunta aqui, para concluir aqui, a APAC de Cascavel, ela vai atender só a comarca de Cascavel ou pode-se mandar presos de outras comarcas do estado? A APAC de Cascavel ela vai integrar o sistema penitenciário de Cascavel. Então, nós hoje, já na PIC, recebemos presos de toda a região, de Toledo, de Corbélia, de toda a região que faz parte da jurisdição da PEC e da VEP aqui de Cascavel. A APAC será a mesma coisa. Ela não pode se limitar a presos de Cascavel, ela tem que receber presos da região. Dado o nosso tempo que está se esgotando, doutora, eu gostaria de dar a oportunidade para as considerações finais. Bem, eu só tenho a agradecer ao Univel essa oportunidade, agradecer a Tatiana, ao Ismael e ao Rafael, a excelente condução do programa, meus parabéns, fiquei realmente muito feliz, as perguntas foram muito inteligentes, acredito que muito esclarecedoras aos telespectadores e agradeço, me coloco à disposição para realmente estarmos aí esclarecendo qualquer dúvida. Muito obrigado, doutora, nós da TV Univel agradecemos pela disponibilidade de estar aqui conosco para esse bate-papo. Nós também agradecemos a você, telespectador, que nos acompanhou até esse presente momento. Muito obrigado e até o próximo programa.